Eu testemunhei 2 golpes de Estado. Um terminou com flores nos canos das armas, o outro com batom, vidros partidos e portas misteriosamente abertas. Meio século separa os dois, mas a diferença entre eles é muito maior do que o tempo. E talvez a história que nos contaram sobre um deles não seja exatamente a verdadeira. O primeiro aconteceu em Portugal no dia 25 de abril de 1974. Foi um golpe planejado, orquestrado e assumido. O segundo aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. E esse talvez tenha sido ainda mais bem planejado. Não para ser, mas para parecer um golpe. E é por isso que só um virou a revolução, o outro virou apenas caos. Em 1974, eu tinha apenas 10 anos. Portugal vivia tempos silenciosos. Eu morava em Caldas da Rainha. Estudava, brincava, sem entender muito bem o país onde vivia. Na manhã do dia 25 de abril, a caminho da escola, percebi algo diferente. Soldados nas ruas e um burburinho estranho. Olhares que misturavam medo e esperança. Naquele momento eu não entendia absolutamente nada, mas sem saber estava a assistir ao nascimento de uma nova história. O mundo à minha volta estava mudando e nada, absolutamente nada, depois daquele dia, voltaria a ser como antes. Durante meses, um grupo de militares planejou tudo em segredo. Capitães, tenentes e majores. Óbidos, em 1 de dezembro de 1973, é mais um momento decisivo na marcha para o 25 de Abril. Arrancou o Diniz Santos Almeida na sexta-feira para Óbidos, para preparar o esquema, e nós, no sábado, arrancamos então para as Caldas da Rainha. Depois, portanto, lá, o ponto de contacto foi a estação Caminho de Ferro, das Caldas da Rainha. Aí havia um contacto que dava um croquis, a malta não sabia onde era, portanto sabia que era nas Caldas da Rainha, recebia o croquis e daí arrancou para Óbidos, lá para o clube recreativo lá de Óbidos. De maneira que está claro também, como sempre, uns cuidados especiais, mas depois em Óbidos toda a malta via que havia ali qualquer coisa de especial, porque era uma quantidade louca de carros lá em Óbidos e especialmente malta a concentrar-se ali no clube recreativo. Nada foi improvisado. Eles escolheram meticulosamente o dia, os pontos estratégicos e até um código para iniciar a revolução. 2 músicas transmitidas pela rádio. Imaginem um país inteiro a dormir e a liberdade a marcar encontro nas ondas do ar. O primeiro sinal surgiu na noite de 24 de abril, às 22 horas e 55 minutos. E depois do amor. Era este o sinal mais esperado, a senha previamente combinada para se desencadear a revolta. Pela madrugada, as unidades militares saíram para a rua, firmes e determinadas. Pouco mais de um mês antes, uma tentativa de golpe fora abortada nas Caldas. Desta vez, no entanto, o movimento era irreversível. O segundo sinal veio pouco depois, à 00:20, já no dia 25. Desta vez, na Rádio Renascença. A música era Grândola Vila Morena, de José Afonso. E esse era um sinal definitivo. A partir dali, as tropas avançariam e a ditadura começaria a cair. Enquanto o país dormia, a liberdade estava apenas a acordar. Foi o começo do fim da ditadura em Portugal.
Enquanto a madrugada avançava, as tropas começaram a mover-se, saíram dos quartéis de várias regiões do país e seguiram em direção a Lisboa. Não marchavam para derrubar um inimigo externo, marchavam para pôr fim a um regime que já não se sustentava. O povo respondeu imediatamente, saiu à rua e entregou cravos aos soldados e juntos, militares e civis, mudaram o rumo do país. A ditadura caiu, sem violência, sem tiros, mas com força. As pessoas passaram a falar mais alto, os jornais voltaram a escrever o que queriam, partidos políticos renasceram e a prisão política deixou de ser um risco comum. O 25 de abril de 74 foi um sopro de dignidade, um movimento de ruptura que nasceu dentro dos quartéis, mas só se completou nas ruas, nos abraços e nas flores. Já o 8 de janeiro de 2023 foi completamente diferente. Começou com milhares de pessoas que, tal como eu, duvidaram do resultado das eleições e reuniram-se em Brasília para fazer protestos. Até aqui, nada de extraordinário, mas há um detalhe nesse episódio que chama a atenção. O que era para ser um protesto acabou por virar um caos. Depois de se concentrarem na Praça dos Três Poderes, a maioria vestida de verde e amarelo, algo curioso começou a acontecer. A minha impressão é que existia um grupo que planejava algo. Eu não tenho dúvida disso, pelo amor de Deus, está muito claro e evidente, né, pelo que eu li. Mas eu tenho certeza que golpe de Estado, em qualquer país do mundo, se dá com tropa na rua. Tropa é carro de combate, é efetivo, batalhão de infantaria. Ao perceberem que ninguém os impedia, avançaram em direção ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto. E simplesmente ultrapassaram as barreiras com uma facilidade desconcertante. Não havia resistência, nem bloqueios, poucos alertas e impedimentos. Era como se as portas já estivessem abertas, como se, ironicamente, o poder tivesse deixado a chave debaixo do tapete. Os primeiros a entrar não encontraram obstáculos, nenhum confronto e nenhuma contenção. E em questão de minutos, os salões de mármore viraram cenário de guerra. Vidros estilhaçados, móveis tombados, obras de arte destruídas, documentos espalhados pelo chão. Já não era apenas um protesto, era baderna e caos, sem plano, sem comando e sem resistência. Foi um golpe? Foi baderna ou foi apenas uma armadilha bem montada para que tudo parecesse um golpe? O caos partiu de quem entrou pela porta da frente ou de quem, sabendo tudo, deixou a porta aberta. Quero saber de Vossa Excelência qual é a sua opinião sobre o 8 de janeiro. O 8 de janeiro, tudo que eu já analisei foi uma forma de conseguir colocar para toda a nação a finalização de uma narrativa. Narrativa esta que levaria a tirar-se Bolsonaro das eleições de 2026. Aquelas pessoas que estavam nas portas dos quartéis no dia 8 de janeiro, quando os militares chamaram aquelas pessoas e disseram: entre nos ônibus que agora nós vamos para a Praça dos Três Poderes. Eles foram, achando que alguma coisa ia acontecer. Então eu não posso aceitar que o dia 8 de janeiro foi o dia onde queriam dar o golpe final. O golpe final, com mulheres de 73 anos, 61 anos, vendedor de picolé, vendedor de bandeira. Gente absolutamente comum arrastada por um episódio que claramente saiu do controle. E no meio de todo esse tumulto, houve um caso que passou a simbolizar este acontecimento. Uma cabeleireira, munida apenas de um batom, pichou a chamada Estátua da Justiça e foi condenada a 14 anos de prisão, acusada de atentado à democracia e, pasmem só,
de tentativa de golpe de Estado, com apenas um batom, no mínimo estranho e, acima de tudo, incoerente. Em Portugal, os escravos anunciaram o fim da opressão. No Brasil, o batom virou símbolo de um espetáculo trágico, com um roteiro mal escrito e uma direção, no mínimo, suspeita. De um lado, um povo que lutou por liberdade. Do outro, pessoas comuns transformadas em figurantes num teatro político onde o palco ficou cheio, mas os verdadeiros autores nunca apareceram. Para a história, ficaram 2 golpes. Um foi real e mudou o destino de um país. O outro foi encenado e só precisava de plateia. Se você gosta de histórias sem maquiagem e sem roteiro pronto, aqui está um bom motivo para se inscrever no canal. Então, até à próxima história e é claro que a gente se vê por aí.